Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bom, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou gravar, pessoal, a correção das questões do Enem de 2019. Então, mais um motivo para você se inscrever no canal, tá? Semana que vem eu vou começar, pessoal, a falar dos assuntos de UNEB. Falar assuntos não, eu já falei dos assuntos de UNEB, eu já levei um vídeo sobre UNEB, então eu vou começar a falar dos assuntos de UNEB. Eu quero gravar um vídeo sobre Canudos e sobre a Independência da Bahia, que eu acredito que deve cair, tá? Se você tá me vendo, não me olhe, desculpa por essa cara, eu tô super cansada mesmo. Hoje o dia não foi nada fácil, foi complicado, né? Então, desculpa mesmo assim, tá, com essa cara. O vídeo vai ser um pouco longo, porque eu vou resolver as questões do Enem. Então, vai ser uma conversa tete a tete com vocês, né, como diz aí fora. Enfim, pessoal, eu não imprimi a prova porque eu não tive realmente tempo. Eu tô vendo a prova aqui no notebook, então se vocês verem eu gravar pra cá, é porque eu tô com o notebook aqui. Eu vou botar as questões, tirar foto das sessões e vou discutir com vocês. Eu dou prova amarela, tá? Então, a questão 48 da prova amarela, vou colocar aqui em cima a foto da questão, fala assim. O procedimento da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo da colonização portuguesa, a produção de farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se um lugar comum em todo o território colonial português na América. Com essa colonização, o do comércio atlântico e suas diferentes conexões da farinha atravessou os mares e chegou ao mercado africano. Bezerra, N.R., escravidão, farinha e tráfico negreiro atlântico. É o nome, é a referência do texto. Tá? Considerando-se as informações do espaço atlântico e a produção e aplicação histórica. Vamos falar um pouco da farinha? Vamos. Pessoal, a questão mesmo fala que a farinha, ao longo dos anos, muito antes da descoberta portuguesa, já fazia parte do Brasil, ou seja, os indígenas já cultivavam a mandioca. Então, a mandioca tem um fator super importante histórico dentro do nosso país. Não é muito discutido sobre isso, somente no ensino médio, tá? Eu fui saber dessa questão da mandioca no ensino superior, tá? Dentro da academia. E de ler, porque nem na academia procurei saber. Então, vamos falar um pouco da história da mandioca. É como eu falei, os índios começaram essa questão dessa cultivação da mandioca com a chegada dos portugueses na colônia portuguesa, né, assim referimos o Brasil como colônia portuguesa, a farinha se expande. O historiador Stuart Schwarzschild, né, que não é muito conhecido de vocês, se você for fazer história, você vai ver muito ouvir falar dele na época, na primeiro e segundo semestre, ele fala que a farinha foi responsável pela fusão do Recôncavo Baiano, né? E você vê aqui, por exemplo, onde eu estou, né? Salvador, Cachoeira, que é o lugar que eu estudo, tá? Tem uma cidade chamada Cachoeira. Precisa no Google aí, Cachoeira, Bahia, que é o lugar que eu estudo, né? Que é o tema da minha pesquisa, né? A cidade principal, tema da minha pesquisa de conclusão de curso. Então, e essa cidade de Cachoeira era responsável pelo cultivo de farinha, de mandioca, né? Que ela distribui todo pro comércio atlântico, né? Salvador, entre outros, Sertão, Feira de Santana, entre outros aspectos. A questão também da farinha é o seguinte, a farinha, pessoal, lembre-se que a farinha no primeiro reinado, já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar aqui em cima se você tiver interesse de assistir. Falou que a mandioca foi responsável pelo voto censitário, já que na época do primeiro reinado a gente vivia um voto censitário e esse voto era por renda de acordes de mandioca, ou seja, por sacas de mandioca. Então você vê que a mandioca ela tem um histórico muito grande, né? Relacionado à história do Brasil. Então vamos para as questões. Vamos começar de baixo para cima, tá? Considerando essa informação no espaço atlântico, nesse período, explicada historicamente letra E.
Difusão de ofertas religiosas, não, pessoal. Difusão de ofertas religiosas significa que ofertas religiosas deveriam ser fundidas. Então, essa questão vai estar errada. Apropriação dos costumes guerreiros, a letra D, não. Em nenhum momento a questão vai falar sobre a questão indígena. Em nenhum momento a questão vai falar sobre a questão de guerreiros indígenas. Em nenhum momento a questão vai falar sobre a consideração dos indígenas. Então, não é a letra D. A C. Ampliação dos sabores autotrânticos. Você pode ficar na dúvida, mas não fala sobre a questão do sabor da mandioca, sobre a questão do sabor da mandioca. Então, não é isso. Letra D. Dimissão de rituais festivos, não. Rituais festivos tem a ver com tribos indígenas. No momento a questão vai falar, o texto vai falar sobre tribos indígenas, sobre questão de rituais de festas, questão de rituais, não vai falar sobre isso. Ou seja, indígena, ou seja, rituais festivos, não vai falar sobre isso. E a letra A, difusão dos hábitos alimentares. Com certeza a letra A. Por que, Paulina, a letra A? Vou te explicar. A letra A, por quê? Porque a letra A, pessoal, como eu falei, a mandioca foi uma espécie de difusão por todos os cantos do globo. Eu já falei o exemplo, como eu falei, do recôncavo, né? A própria farinha, por exemplo, era de... para quem não sabe, pessoal, a farinha era um alimento básico, tá? Da época da colônia. Então, com certeza, é a letra A, difusão dos hábitos alimentares, certo? Vamos nessa, pessoal. Eu tô vendo aqui as questões, tá? Então não se escandalize se eu ficar parada aqui. Vamos para a questão, pessoal, 52 da prova amarela. Fala assim. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Proclamação da Assembleia Geral da ONU e Resolução do 217.A, em 10 de dezembro de 1948, foi um acontecimento histórico de grandes revelações, ao afirmar, pela primeira vez, essa escala parlamentarista, o papel dos direitos humanos, conveniência da coletiva. Pode-se considerar um evento inaugural uma nova Constituição Divina Internacional. A declaração citada no texto impõe uma nova cooperações das relações internacionais, possibilitando a... Lembrando que a questão dos direitos humanos, a gente vai lá para trás com a questão da Revolução Francesa. Lembrando que a Revolução Francesa era capaz, sim, da questão dos direitos humanos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Detalhe que essa dos direitos humanos não eram direitos humanos para todos. Então, na Revolução Francesa já tinha uma questão de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, você vai ver que a Revolução Francesa foi o ápice nessa questão dos direitos humanos, né? Então, beleza. O que a questão fala? A declaração citada no texto que eu li para vocês e conduz uma nova contemplação das relações internacionais, possibilitando a letra A, superfície da soberania estatal. Em nenhum momento o texto vai falar sobre soberania de estatais. O que é soberania estatais? São empresas estrangeiras. Não vai falar, tá? Defesa de grupos voluntários. Não. Pelo contrário, não vai falar sobre isso, tá? Letra C de casa. Reprodução de teocentrismo e basicanismo. Não sei nem o que é isso. Inibação dos atos criminosos, letra D. Não vai falar sobre isso, atos criminosos. E a letra E, inibação dos choques civilizatórios. Não é isso mesmo? Inibição do choque é isso mesmo. Essa questão, eu iria, pessoal, por a questão de definição, de questão de claro que nessa questão você não vai acertar de vez. Eu ia pela questão de cooperação, tipo assim, vamos matar, tá? Por exemplo, eu não sei o que é a letra C, então eu já deixaria separado. Soberania estatal não vai falar no texto, então
já aniquilava a letra A e a letra C. Defesa de grupos voluntários. Não fala em nenhum momento. O texto vai falar sobre a questão dos direitos humanos. Então não vai falar sobre isso. Atos criminosos não tem nada a ver com direitos humanos. Então eu iria nessa. A letra E e é a letra E. Na verdade, para ser verdadeira com vocês, eu iria por eliminação, tá? Essa questão. Eu acho que essa questão, pessoal, eu diria que era difícil, tá? Já que o Enem tem esse tipo de correção. Eu iria dizer que essa questão é super difícil. Por quê? Porque ia por eliminação, certo? Eu não sou aqui dona da verdade, não sei de tudo. Então, eu iria por eliminação. Não sei se vocês acertaram. Espero que sim. Tá? Aqui é geografia. Tá? Santa Cruz da Serra, geografia. Geografia que tem um mapa, né? Aqui, vamos para questão 55, né, da prova amarela. Fala assim: as cidades medievais, antes de mais nada, uma sociedade de abundância e de pequeno espaço no meio de vastas regiões muito pouco povoadas. Isso é verdade. Lembrando que, antes de eu continuar questões, as cidades medievais elas não eram muito povoadas, tá? Nesse começo não tinha uma circulação de mercado muito grande, tá? No começo da Idade Média. Então, não tinha uma questão de circulação muito importante e não tinha a questão das fronteiras ainda, tá? Logo nesse começo da Idade Média. Em seguida, é um lugar de produção de trocas, feudalismo, tá? Muito forte. Já gravei um vídeo sobre feudalismo, vou deixar aqui em cima para você assistir, tá? O feudalismo é uma questão também de trocas, então você já vê que é uma questão que vai falar de Idade Média e feudalismo, tá? Dentro dessa questão de 55 da prova amarela, tá? Que se articulavam o artesão e o comerciante, ou seja, troca, tá? E o comércio, sustentando-se a economia monetária. É também o centro do sistema de valores, particularmente emendado das práticas de cultivação de trabalho, de criativação de trabalho. O gasto pelo negócio e pelo dinheiro, isso mesmo é, na incentivação do luxo e do senso da beleza. E ainda um sistema de organização do espaço fechado, com muralha, sim, questão de fortaleza, tá? Para evitar ataque, certo? Entre outras coisas, onde se permeia portas e se caminha pelas ruas e praças e guiados por torre. Sim, pessoal, está falando basicamente sobre uma construção medieval, que é certo, tá? O texto. Cadê, meu Deus? O texto do espaço descrito se caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas e... Vamos conversar um pouco. A cidade medieval, pessoal, era uma cidade que não tinha uma estrutura ainda, sim, tá? Que vivia no sistema de feudalismo, sim. E o que é feudalismo, pessoal? Sistema de trocas, pessoal. Sistema de trocas onde trocava uma maçã por uma pera e assim sucessivamente. Não existia ainda uma circulação de moedas, vai existir depois, tá? Então você vai ver que não vai existir uma circulação de moeda muito grande dentro do feudo, dentro das cidades medievais e tal. Certo? No texto, o espaço descrito se caracteriza-se na associação entre a ampliação das atividades urbanas e a letra A. A emancipação do poder emergético pela realeza. Não, pessoal, detalhe que o feudalismo, a realeza, não era um poder de emancipação. Dependia do vassalo, dependia do trabalhador. Então, não tem a ver emancipação. Emancipação é você desligar, né, e se emancipar. O menino de 17 anos se emancipar, pagar suas próprias contas. É emancipação. Então, a cidade não era emancipada, tá? Não sei se vocês entenderam. Aceleração de práticas de usura religiosa. Pode ser, mas a partir do momento que o texto vai falar sobre a questão religiosa, o texto em nenhum momento vai falar sobre a questão religiosa. Não é que essa questão esteja errada, só que essa questão não está certa para essa resposta não está certa para essa questão, tá? É uma meia-verdade.
Existia isso na Idade Média? Sim. Usura religiosa? Sim, principalmente pela Igreja Católica. Mas essa questão está errada, essa resposta está errada para essa questão, então não é certo, tá? Independência de produção alimentar dos campos, não. O feudo dependia da sua produção, então não tinha uma questão de independência, tá? Superação da ordem cooperativista das oficinas. Pessoal, é bem depois. Oficina de artesanato, você vai ver muito isso no começo do Renascimento. Esse que eu já gravei o vídeo, eu coloco aqui em cima para você assistir, tá? E a letra E, cremância de elementos arqueólogos de proteção. Sim, a própria torre, que ele falou no texto, né? A própria muralha, ou seja, sim, você vai ver que a arquitetura de elementos de proteção da cidade, a torre, a muralha, entre outros. Então a resposta dessa questão 55 é a letra E de escola, certo, pessoal? A riqueza das noções. Aqui, eu quero comentar essa, a 59. Antes de eu comentar essa, desculpa o barulho, tá? É engraçado que verdade é que como é que pode, né, velho? É o Enem colocar uma questão de um texto de que eu vi que eu vi na academia. É, e tem um absurdo do Perry Anderson. Eu só ouvi falar do Perry Anderson dentro da academia, mas o Enem colocou na questão 58, né, de humanas, e principalmente na parte de história. Então é complicado, né? Eu acho que o Enem continua ainda muito distante da realidade do ensino médio, tá? Eu acredito ainda que o Enem, ele tá, né, ainda nessa questão, ainda pregnada além de vocês. Porque eu digo pelo texto do Perry Anderson, cara. Eu nunca ouvi falar do Perry Anderson na época do ensino médio. Eu ouvi falar da época do Perry Anderson no ensino superior. Né? Inclusive, esse texto do mercantilismo, eu fiz um trabalho sobre ele. A Riqueza das Nações, por exemplo, do Adam Smith. Eu ouvi falar na época do ensino médio. Oh, desculpe, na academia. Mas vamos nessa. Essa questão 58 fala de dois textos. Né? O texto 1 e o texto 2. Vamos para o texto 1. A concentração econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina empregam o Estado e, embora beneficente a burguesia impactada. Perry Anderson, tá? Texto 2. As indulgências da legislação de uma prática exclusiva registra que a operação benéfica da lei natural e esfera das relações econômicas. O Adam Smith tem chamado de riqueza das nações. Em relação ao século XVI e o século XIX, diferencia as concepções sobre as relações entre Estado e economia. Foram formuladas. Tais emancipações estão associadas a cada um dos textos conforme a respectiva posição entre as práticas. Vamos nessa. O texto do Perry Anderson, ele vai falar sobre a questão pessoal, basicamente, do século XVI e século XV. Você vai ver, por exemplo, ele vai falar da civilização econômica, vai falar das grandes navegações, né, que foi um acontecimento histórico muito surpreendente dentro da Europa, né, século XVI, né, Portugal, Espanha, e vai falar que essa questão e vai fazer uma associação com a burguesia. Por quê? A burguesia é a principal financiador dessa expansão ultramarina, né? Então, foi para beneficiar a burguesia, sim, certo? Já o texto do Adam Smith, ele vai falar, pessoal, da prática do século XIX, que é uma prática das relações econômicas, totalmente diferentes ao ponto do Perry Anderson. Perceba que no século XIX, já vai existir uma circulação de moedas, o feudalismo vai cair, não vai existir um feudalismo, vai existir circulação de moedas, um comércio muito grande dentro da Europa, terras descobertas, o Brasil, por exemplo, a América Espanhola, por exemplo. Então você vai ver vários processos dentro do século XIX que relacionam o texto do Adam Smith, certo? Vamos nessa. Entre o século XVI e o século XIX, desculpe,
as diferenças e cooperações sobre as relações de Estado e economia foram formuladas. Tais cooperações associadas-se cada um um dos textos, conforme a respectiva, tá, entre as práticas de organização do Pacto Colonial e combate do livre incentivo. O Pacto Colonial, pessoal, compete principalmente as grandes colônias, ou as pequenas colônias, principalmente Portugal e Brasil, onde a sua colônia só vai poder fornecer a sua metrópole. É isso? Onde... Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Vamos deixar em off, tá? Defesa de monopólio régios e apoio livre à concorrência. Pessoal, essa questão eu não colocaria. Não colocaria, não. Vamos deixar em off, porque defesa do monopólio, sim, sim, sim. E livre concorrência. E o apoio à livre concorrência. A verdade é que nessa série de descobertas não havia muita concorrência. Sim, mas vamos deixar isso em off, tá? Formação do sistema metropolitano e crítica à livre navegação. Não é. Primeiro, formulação do sistema metropolitano. Detalhe, é como eu te falei anteriormente. A metrópole só poderia fornecer, a colônia só poderia fornecer sua metrópole. Então, pessoal, eu não colocaria isso, tá? Abandono da articulação metalística e estimula-se ao livre comércio. Não, não e não. Em nenhum momento, algumas colônias vão colocar sua metrópole, vão deixar a questão do metalismo fora. Não, isso não é verdade. Você vê o caso, por exemplo, de Portugal. Portugal só foi procurar, só foi ter ouro no Brasil nos Bandeirantes. Vídeo que eu já gravei, vou deixar aqui em cima para você assistir. Então, não é, tá? Não é. Eliminação das tarifas alfandegárias, incentivo ao livre... Não. Tarifa de alfandegária, pessoal, significa principalmente as países que já conquistaram. Por exemplo, Inglaterra, tá? Tarifas alfandegárias onde pagavam valor e poderia explorar. Então, não é. Vamos ler a letra A e a letra B. Valorização do Pacto Colonial e combate ao livre iniciativa. Esse livre iniciativa que eu ficaria com um pezinho um pouco atrás. Por isso que eu deixei assim off e tal. Defesa do monopólio régio, sim, tá? Impacto livre à concorrência. Olha, pessoal, entre a A e a B, eu colocaria com certeza a B. Por quê? Vou explicar. Defesa do monopólio, sim. A gente tem o exemplo de Portugal e Brasil. Portugal defendia o monopólio do Brasil, sim, tá? Já falei sobre isso, né? A mesma coisa que os países queriam ter um mercado consumidor como a Inglaterra, mas o próprio Brasil, desculpe, o próprio Portugal tinha o controle da metrópole que era Brasil. Eu apoio a livre concorrência. Essa livre concorrência, pessoal, era uma concorrência bem pequena, bem restrita, né? Então, aí você via países, né, que queriam concorrência, por exemplo, do açúcar, como a Holanda, né? A Holanda, por exemplo, né? Entre outros. Então, eu colocaria, com certeza, a letra B. Certo, pessoal? Vamos nessa. Eu quero ver a da Maria Quitéria. Eu tenho que achar. Aqui, geografia. Eu não organizei, tá, pessoal? Eu queria trazer... Aqui, achei. Aleatoriamente. Então, beleza. A 61 da prova amarela fala assim. Entre os combates estava a mais famosa heroína da independência nascida em Feira de Santana, filha de lavrador pobre, Maria Quitéria de Jesus. Tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Apesar da proibição das mulheres na batalha de voluntários, dedicou-se a alistar escondida, cortou seus cabelos, amassou os seios e vestiu-se de homem, incorporando-se aos brasileiros com o nome do soldado Medeiros. Obrigada, Enem, por lembrar da gente que é baiano, tá? Bom, o processo da independência do Brasil, no caso mencionado,
é embalado porque é evidência. Bom, vamos falar um pouco da independência da Bahia? E eu vou falar um pouco bem rasa, porque eu vou explicar maior para o NEB. Se vai fazer o NEB, presta atenção aí, mas onde você escreve. A gente sabe muito bem que Portugal era uma colônia, não, o Brasil era uma colônia portuguesa e queria a emancipação, o Dia do Fico, entre outras coisas. Só que o 7 de setembro, pessoal, foi muito mais, não vou dizer um mito, porque não mas vou dizer que é uma parte, né, do que se passou. E você vai ver, né, vários pipocos de independência em vários lugares, principalmente a Bahia. Por quê, Paulina? Eu vou te falar. Você vai ver que a independência do Brasil, por exemplo, tem muito a ver com Portugal, qual eu vou falar no NEB, qual não me interessa pra gente aqui agora, para explicar essa questão. E você vai ver que o foco, principalmente dos portugueses, você vai ver Bahia e Pernambuco. Então, história essas guerras, né, em Bahia e Pernambuco, tá? E a gente vai ver a Maria Quitéria, né, que a heroína que se alistou, aquela coisa toda, tá? Então, aí você vai ver várias revoltas, né? O Recôncavo Baiano, né? São Félix, Cachoeira, que é a minha cidade, que é o amor da minha vida, né? Entre outras cidades. Aí você vai ver, né? Pirajá, Salvador, né? E várias batalhas, né? Dentro da Bahia, tá? Vamos voltar à questão. O processo de independência do Brasil, no caso mencionado, é atribuído porque, evidentemente, há, vamos nessa, rigidez da hierarquia social, da estrutura social? Não, não, porque Maria Quitéria é pobre. A própria questão vai falar. Filho de lavrador, nasce em Feira de Santana, sertão baiano, então, não tem nada a ver. Insurreição feminina dos oficiais militares, vamos deixar assim off. A letra C, Associação Pública de Imigrantes Portugueses? Não, pelo contrário. Você vai ver que na época da independência, alguns portugueses queriam que Brasil fosse colônia portuguesa de novo, não tivesse uma independência, né? Então não tem nada a ver, Associação Pública, pelo contrário. Nesse processo da independência você vai ver, pessoal, que vai ver uma questão muito grande de identidade nacional, né? Eu tenho uma amiga minha, por exemplo, que tá fazendo TCC sobre identidade nacional, Itla, minha melhor amiga. E você vai ver que nesse carretel, você vai ver que você vai ter muito processo de nacionalidade, tá? Então, vários portugueses que lutaram a favor do Brasil são brasileiros, reconhecidos como brasileiros. E vários brasileiros que lutaram a favor de Portugal não tem nada a ver, tá? Flexibilização administrativa do governo imperial. Não é isso. Flexibilização do governo imperial? Relativa recepcionatividade, monopólio das ideias emancipatórias. Na verdade, não é uma emancipação. Na verdade, é uma independência, tá? Então, não tem nada a ver. Com certeza, é a letra D, a letra B de bola. Insurreição feminina dos oficiais militares. Claro, o próprio texto vai falar. Maria Quitéria é mulher, corta seus cabelos e ela vai se alistar com o nome de Soldado Medeiros. Então, assim, sim, mesmo escondida, sim, a flexibilização da mulher feminina no exército, tá? No oficiais militares. Vamos ver se tem alguma mais que eu possa responder para vocês, tá? Indústria, geografia, sistema capitalista manifesta crise, produção do capitalismo no espaço. Aqui eu acredito que seja geografia, tá? Soberania cidadã adotados pelos direitos. Fala assim. Revolta da vacina, questão 72. Vamos nessa. A revolta da vacina de 1904 mostrou-se claramente o aspecto
decisivo e desorganizado, fragmentado por ação popular. Não se negava o Estado ao se reivindicar a participação das divisões políticas. Defendeu-se os valores e direitos consideráveis acima da intervenção do Estado. A modernização analisada representou um alerta na medida de que a população questionava. Vamos falar um pouco da revolta da vacina. Eu não gravei sobre isso, porque já é início de república, mas vou falar um pouco da revolta da vacina. A revolta da vacina, pessoal, era uma revolta que estourou na época da república. Você vai ver várias outras revoltas, como Canudos, né? A revolta da vacina. O que faz essa revolta da vacina? A revolta da vacina foi uma revolta, pessoal, que resultou pelo Dr. Oswaldo Cruz, que ele colocou a vacina, né, da febre amarela, no qual o Rio de Janeiro estava com muito processo de doença da febre amarela. E a população não queria essa vacina. Você fala assim, população, não queria a vacina? Como assim? A vacina é bom. Pessoal, mas você via coisas que, por exemplo, tomar no braço, não pode. Então, assim, é uma questão articulação muito social, né? Também uma articulação do governo ou várias outras coisas que tem a ver com a revolta da vacina, tá? Vamos para a questão. A mobilização analisada representou um alerta na medida que a ação popular questionava. Letra A alta dos preços. Não, em nenhum momento o texto vai falar sobre a revolta do texto. O texto vai falar sobre a revolta da vacina. Então essa está eliminada. Política cinetalista. Vamos deixar esse off. As informações urbanas, deixar esse off, tá? O atrito governamental, vou deixar esse off, tá? E a prática eleitoral. Primeiro, o que eu faria? Eu eliminaria a e a E. Porque preço não fala na questão. E práticas eleitorais não tem nada a ver. Fala de revolta da vacina, uma revolta. Aí você fica entre a B, a C e a D de dado. Vamos para B. Para a política, né, cinetalista. Eu não sei o que é isso. Então já cortaria. Reformas urbanas. Tem um pouco de verdade nisso. Mas eu vou explicar a diferença da C e da D de dado. E depois eu vou falar por quê. A parte da reforma urbana, sim, pessoal. Porque a gente vai ver que durante esse período, a questão da revolta da vacina é uma revolta, sim, de urbanização da cidade do Rio de Janeiro. Desculpa, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se comportava como Paris, né? Você vai ver que